sem censura. Uma segunda opinião. Olá, boa noite. Mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Um programa da TV Doidoso, juntamente com o site Segunda Opinião e o site Mídia Crítica. Inscreva-se nesses sites, leiam as matérias publicadas diariamente e assistam as lives feitas aqui na TV Doidoso, que vai de segunda a sexta-feira. Segunda-feira pela manhã tem um programa Mundo do Trabalho. Às 13 às 14 horas tem um jornal Em Dia com o Ceará, com o amigo Rogério Gomes, trazendo as principais notícias do dia. Toda terça-feira estamos por aqui. Mais um programa hoje, né? Vamos tratar aqui sobre a análise da entrevista de ontem, que aconteceu do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, à emissora Rede Globo. Professores, sem mais delongas, professora Adriana, houve vencedor ontem no debate? Quem saiu ganhando, Globo ou Bolsonaro? E aqui, seja bem-vindo, professor Cleiton Monte. Já começando o programa, professor Cleiton, passando a bola para a Adriana para tratar da análise dela do debate de ontem da Rede Globo. Boa noite, professor. Oi, boa noite, tudo bem? Sobre essa entrevista de ontem, a primeira, né, que iniciou a série de entrevistas da Rede Globo, eu achei fraquíssimo. Não só eu, né? Eu e toda a torcida do Flamengo. A entrevista foi muito fraca. Eu penso que a Globo perdeu uma oportunidade maravilhosa de trazer verdades. Mas também eu fico pensando, será que ela tinha interesse? Né? A gente tem que pensar nisso. Será que havia interesse de trazer verdades ou era só um faz de conta? Fiquei muito decepcionada. Confesso que tive insônia ontem pensando naquela entrevista. Porque eu conheço muita gente que estava sentada com milho, com pipoca e refrigerante, esperando aquela entrevista. E aí as abordagens foram fracas, foram respondidas também com respostas que não foram verdadeiras e não foram contestadas. É isso que me preocupa. O que me preocupa é a falta de contestação das respostas que vieram do entrevistado. Mas, Adriana, não seria muita ingenuidade as pessoas acreditarem que a Globo ia partir para cima do Bolsonaro com base na entrevista de 2018, né, esperar muito da Globo mesmo? Pois é, eu fico pensando que o momento é outro, né? A gente está em outro momento agora, outro momento eleitoral, onde muita coisa aconteceu, muita coisa passou, muita água passou debaixo da ponte. Então, o Jornal Nacional, especificamente, ele tinha munição ontem para responder para devolver todas as respostas que o Bolsonaro deu, né? Corrupção. E teve uma hora que ele falou, nós temos um ministro padrão Salles. E ninguém falou nada. E eu fiquei pensando, o Salles não foi aquele das árvores, né? Que o próprio Jornal Nacional mostrou uma foto no horário nobre com as toras de madeiras tiradas da floresta e que o dinheiro estava na conta dele. Puxa, que padrão é esse? Não é a história de, eu vou combater. Não, você não tem que combater o entrevistado. Mas a função do jornalismo é trazer a verdade. Não se trata de genuidade. Eu confesso que eu esperava mais. Bem mais. Professor Clésio, antes de começar, eu quero agradecer a todos e a todas que estão aí pelo Democracia Participativa, né, pelo site da TVT, que carinhosamente aceitou compartilhar essa live, faz umas 3, 4 lives. Então, obrigado a todos que estão na TVT. Inscreva-se na TV Doidoso, né, no YouTube, Facebook, Instagram, sigam nossas redes e venham para cá assistir diretamente no canal também, para que a gente possa passar aqui o mouse e ver as perguntas de vocês, os seus comentários. Digam de onde você está teclando e ajude a divulgar essa live. Professor Clécio, o senhor também acreditou que a Rede Globo ia ser mais incisiva, ia partir para cima, principalmente depois que o Bolsonaro liberou uma certa verba nos últimos dias para a Rede Globo? Eu queria entrar numa discussão. A gente perdeu uma oportunidade ímpar, né? Porque, quer queiramos, quer não,
os índices apontaram que a Globo teve um pico de audiência que há tempos não possuía, né? E aí, então, como a Adriana coloca aqui, teve gente que ficou à frente da TV com pipoca, refrigerante, e aí a gente tem, né, ali algo que não contribuiu para absolutamente nada, nem para o Bolsonaro ganhar mais voto e nem para perder voto. Nesse sentido aí, quem já conhece o Bolsonaro e quer continuar com ele, com toda essa desgraça que foi esse governo, ficou muito bem servido, porque ficou muito claro que ele é aquilo, né, extremamente transparente, ou seja, é coisa nenhuma, né, porque na discussão inteira a gente não consegue ver uma linha programática, nem um ensaio de uma política pública mínima que seja, né, quando se levanta questões relativas à economia, quando se tentou, eles querem fazer mais do mesmo, não sei o que é mais do mesmo, porque o mais do mesmo deve ser mais desemprego, mais fome, né, mais desindustrialização, né, então, assim, isso aí, a Globo, né, deu uma oportunidade, né, não vou colocar nem a questão de confrontar o Bolsonaro, porque isso aí cai na casa e naquilo que é muito próprio a quem é superficial, né? Entrar nesse bate-boca, Bolsonaro está em casa, né? Bolsonaro está em casa se enveredar por essa discussão. Aí ele fica muito confortável, né? Ou seja, se for só verniz, né, se a discussão ficar naquele nível que ficou, né, discutindo a forma jocosa, a forma até imoral, como ele fez referência aos que contraíram a doença e chegaram à fase terminal da Covid, ele se sente em casa para tratar desse tema com maior desfaçatez, sem nenhuma empatia. Agora, caberia, né, aí a grande imprensa a trazer para questões mais importantes, né? Como é que nós vamos combater uma inflação crescente, né? Qual é a política energética desse país? Como levantou aqui a Adriana, a questão ambiental, ele elogia alguém que é criticado globalmente, né, que saiu, inclusive, criminalizar, tem questões jurídicas a prestar contas aí com relação a formas escusas, né, de tratamento de madeira, de negociações. Pô, e não há nenhum confronto, não há nenhuma contradição dos jornalistas, né? Eu tenho dúvida se foi falta de competência mesmo, né? Faz tempo que a gente não tem um jornalismo sério nesse país, né? Nos perdemos, desde que a revista Veja resolveu se transformar num grande panfleto, né? Assim, perseguidor, né? Destruindo as personalidades aí de forma extremamente, assim, até sem dados, sem ser factuais, né? O jornalismo, lamentavelmente, esse jornalismo comercial, nós temos perdido muito, né? Então, não vou nem enveredar pela questão do não querer fazer. Eu acho que tem muita incompetência também aí, tá? Muita falta de preparo político, de jornalistas que nós tínhamos no passado recente, que não temos mais. Eu não estou lhe ouvindo, Luizinho. Boa ideia. Também não estou ouvindo. Pronto, agora está ouvindo, é que eu mutei aqui o microfone. Estou dizendo assim, a gente não sabe até onde vai os interesses com a nação, com os interesses com a verdade e com os interesses empresariais, né? Passar a palavra para o professor Cleiton, né, falar aí, dando alô aqui para o Oswaldo, para todos que estão aí nos assistindo, né? Na TVT tem o Benedito Alves, né, e outros que estão aí nos assistindo. Professor Cleiton, por favor, suas análises sobre ontem. Boa noite, né, primeiro meus colegas, Adriana, Luiz, Clésio. Eu acompanhei essa entrevista do Bolsonaro e qual foi a minha avaliação? Primeiro, perguntas previsíveis, né, questões de ordem previsível. Realmente concordo com a Adriana, falta de preparo por parte da bancada, do Bonner, da Renata, de responder mesmo, né, o Bolsonaro ficou muito à vontade, realmente treinou as respostas, a gente ficou, né, se a gente compara com 2018,
a gente percebeu que ele treinou, fez um preparo para estar ali. E falou para o seu grupo, falou para os seus convertidos, né? Isso fica muito claro. E, muito interessante, para quem acreditava que o Bolsonaro ia distensionar nesse momento, a gente viu que não há um distensionamento, né? A partir do momento que ele disse que vai aceitar o resultado das eleições, vai aceitar se, tão somente, se a eleição for, dentro da perspectiva dele, eleições limpas e transparentes. E a gente sabe o que é que o Bolsonaro considera eleições limpas e transparentes, né? Então, assim, isso ficou muito claro. Como eram perguntas previsíveis, e a gente já sabe os pontos mais críticos do governo, por exemplo, quando você tem um presidente dizendo que a economia atravessa uma fase extraordinária, eu não vi uma ênfase por parte do William Bonner de trazer os dados, né? Olha, espera ainda, que fase extraordinária é essa? A gente tem custo de vida altíssimo, a gente tem pessoas que estão passando fome, a gente tem uma situação extraordinária de descaso social, de falha em políticas públicas cruciais. Então não houve esse retorno, não houve esse tipo de embate, né? Não nem a questão de esperar que a Globo tivesse essa postura, mas o formato desse quadro, como ele foi pensado, esse quadro do JN, ele é pensado nessa perspectiva, né? Não é de deixar o candidato falar sozinho, mas que ele possa passar por uma situação de confronto. Então, eu acredito que o Bolsonaro ficou muito à vontade, nem ganhou nem perdeu, porque ele falou basicamente para o seu público. E você acha que a Rede Globo vai agir da mesma forma hoje com o Ciro, depois com o Lula e depois com a Tebet? Eu acredito que sim, eu acredito que seja realmente esse formato, né? Busque essa ênfase nesses pontos críticos. Eu não vi uma coisa que seria interessante, eu venho insistindo muito isso aqui em todos os nossos programas, por exemplo, de os dois apresentadores buscar questionar as propostas da campanha, não apenas o passado do candidato. Pronto, o que você está propondo? Né? Isso deveria ser feito com todos os candidatos, com Ciro, com Lula. Como assim? De onde é que vem esse recurso? Eu acho que isso é básico. Isso é básico, né? Entendeu? Assim, não foi feito, né? Assim, não entrou isso no rol de questões que eu acho que, no fundo, é o que importa. É o que importa, é o ponto central. Qual é o sentido de um quadro como esse? Das pessoas conhecerem as propostas desses candidatos, né, além da trajetória, e fazer a sua avaliação, né? Então, não se viu isso na entrevista ontem com o Bolsonaro. Então, pelo visto, vocês estão indo ao encontro do que falou o amigo jornalista Júnior Pentecoste, que ele falou nos comentários lá no grupo da TVW12, também entre no grupo do Zap da TVW12, ele falou: a entrevista desta segunda-feira do Jornal Nacional diretamente vai contribuir nas próximas pesquisas, com números positivos para o Tchutchuca do Centrão. Ou seja, foi lastimável, que ele concorda com vocês, foi lastimável, acha, né, que o Bolsonaro e o Centrão saíram sem grandes lesões, né, mas vocês discordam no quesito que acha que não vai ter positividade para ele crescer, né, com aquela entrevista. Não. Talvez se ele vier a crescer porque os algoritmos do WhatsApp, a turma dele está trabalhando, e aquelas bonanças econômicas que ele disponibilizou nos últimos tempos. Poderia ser por aí, né? O crescimento dele um pouco. Cleiton, eu queria um adendo aí à tua fala. Eu acredito na possibilidade de que os debates que estão por vir, eles devam ter uma qualidade mais elevada. Estou me lembrando aqui de uma linguagem futebolística, certo? E quando um time bom joga com um time ruim, a tendência é ele jogar ruim também, né? Agora, quando você tem um adversário, tem um oponente, tem qualidade, você se posiciona melhor. Né? Perguntar ao Bolsonaro qual é a política educacional que ele pretende, não tem base para a resposta.
Ele não sabe elaborar nada nessa linha, e qualquer outra, nem para saúde, nem infraestrutura. Então, eu acredito que uma entrevista com o Ciro Gomes, com o Lula, a Tebet vai ser de uma qualidade infinitamente superior, porque essas perguntas, elas terão respostas com profundidade, vai ter diálogo. O que com o Bolsonaro não teria. E aí eu concordo plenamente com você. Ele falou, o grupo dele, que reconhece a estupidez, lamentavelmente, do nosso representante do executivo. Pode ficar à vontade, quem quiser comentar. Adriana, aí. Eu acho que se a gente for pensar em positividade, em balanço para a campanha, eu acho que essa entrevista de ontem, ela foi positiva para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ela não influenciou na campanha do Lula, do Lula e Ciro. Né? Os candidatos não foram prejudicados com aquela entrevista de ontem, mas o presidente, eu acho que ele foi beneficiado. E aí a gente vê essa medição de força, né? Não sei se é o suficiente para subir em pesquisa, mas eu acho que deu uma força para ele, de segurança mesmo, do que fazer. Porque ele não foi... Então, Bolsonaro venceu o debate. Sim, ele não teve nenhum momento lá, quer dizer, teve uns 2 ou 3 momentos assim, que ele ficou desconfortável, mas aí ele jogou uma mentira e não foi contestado. Então, segue a vida, né? Vocês concordam também, Clésio e Cleito, que o Bolsonaro venceu o debate? 2-1, 1-1, a placar naquele jogo de ontem? Eu não vejo, nesse sentido aí eu discordo da Adriana, no sentido de ter ganhos. Eu acho que ele mantém, assim, os seus admiradores, aqueles que já o acompanham, não vai deixar e nem vai aumentar. Então, traduzindo isso em termos de intenção de voto, eu acho que continua mesmo. Né? Aqueles que já saíram, que foram aí, bolsonaristas nas últimas eleições, que já recuaram, né, alguns, eu acredito que por esse discurso que foi feito ontem, ele não vai voltar. Se ele tivesse um discurso mostrando aí, talvez, de investimentos, de atrair empresas, de incentivar a produção, talvez ele pudesse reconquistar, né? Melhorar o poder aquisitivo, mas nada disso veio à tona, nada disso veio. Então, foi o mesmo de sempre, né? Nada de novidade do Bolsonaro. Eu tenho uma leitura, eu estava lendo hoje sobre a repercussão dessa entrevista e eu estava vendo em algumas matérias da imprensa que várias pessoas que estão na campanha do Bolsonaro ficaram muito felizes com a entrevista porque o presidente não saiu tão arranhado como se esperava. Nesse sentido, sim. Né? Nesse sentido, se a estratégia foi essa, olha, você vai, mas você vai ter que sair com o mínimo de arranhões possíveis. Se for essa lógica, sim, ele ganha. Mas se for a lógica real, porque, assim, qual é o grande gargalo para o Bolsonaro? Ele só consegue avançar se ele conseguir falar para além da bolha dele, para além do grupo dele. Né? Ele começa a fazer isso com o Auxílio Brasil, ele começa a dúvida entre os especialistas hoje é se isso será possível para a gente ter o pulo do gato, né? Já em setembro, se isso vai ser o possível para criar uma situação de maior competitividade. Mas ele tem que falar com esse público. Ele falou com esse público? Não. Ele não falou com esse público no Jornal Nacional ontem. Ele não falou para além do seu público dos convertidos. Ele não trouxe nenhuma tese. E, para falar a verdade, o Bonner ainda tentou fazer o passe, vou usar aqui a metáfora que o Cléber está, ainda tentou fazer o passe para ele fazer o gol. Ele disse, olha, deixe claro aqui, tentou assim colocar o Bolsonaro numa situação de normalidade democrática. Deixe claro aqui no programa que o senhor vai aceitar o resultado das eleições. Tentou jogar para ele, não, eu vou aceitar somente se a campanha, se o resultado... Então, assim, o Bonner tentou colocar uma situação... passou a bola para ele, né? Numa situação que ele poderia, caso ele tivesse realmente dito isso, numa situação que aceitaria o resultado, aí ele poderia já começar a dialogar, por exemplo, com alguns grupos da classe média que ele perdeu, mas não houve isso. Então,
Por isso que essa perspectiva de ganhou ou perdeu depende muito do ponto de vista que a gente está analisando. O que eu posso dizer, de fato, é que o Bolsonaro não cresceu, né? Ele não cresceu. Se a gente visualizar um crescimento nas pesquisas, esse crescimento não vai ser por causa da entrevista. Há uma série de fatores que depois a gente pode falar. Falei, professor, pode vir a crescer devido aos auxílios, pode vir a crescer devido à sua turma que começa a agir na internet, né, batendo em cima também do que o Lula falou, que mulher não se bate dentro de casa. O Lula deu uma raspada aí, né, falou o que não deveria falar, né? Então, mais ou menos por aí que os robôs começam a agir do Bolsonaro, né? Queria só, professor, passar aqui e agradecer as pessoas. Vão escrevendo aí, comentando o que vocês acharam do debate, né? Aqui nós temos João Batista Lima. Olá, camarada, companheiro, vamos eleger Lula no primeiro turno. Desta forma, economizaremos milhões de milhões com dinheiro público no segundo turno. O Paulo Eduardo também mandando aqui, quem saiu arranhado foram os entrevistadores, e vocês podem espernear. Chora, Bolsonaro está eleito novamente, é um candidato aqui bolsonarista. E o Oswaldo aqui, Bonner falava pelo Bonner, ou pela Rede Globo, né? Ao levantar a bola e oferecer oportunidade. 30 segundos para cada um, para a gente também mudar de tema, para vocês analisem como é que foi a primeira semana da campanha eleitoral no Brasil, para presidente, e depois a gente traz para o Ceará. Nós temos mais 9 minutinhos aí. Posso começar? Por gentileza. Tá, eu espero que as outras sejam mais, agreguem mais ao eleitorado, né? Estou esperando, já comprei a pipoca, hoje eu vou assistir a do Ciro. O meu balanço com relação à primeira semana de campanha presidencial e aqui especificamente do Ceará, do presidencial foi uma primeira semana muito simbólica, né? Assim, Bolsonaro voltou lá. Só com calma, só do Brasil, depois a gente vai para o Ceará. Fica à vontade. Pronto, perfeito. Com relação ao Brasil, a primeira semana, ela trouxe elementos simbólicos muito importantes, porque a campanha é feita disso, né? Bolsonaro retornou lá, acho que foi Juiz de Fora, né? Lá em Minas Gerais, que teve a facada, para mexer com esses elementos míticos, né? Isso se fez presente. Lula também esteve lá no ABC Paulista, que também é um ponto muito importante, e o Ciro foi para a periferia de São Paulo para falar do novo mote dele, que eu acho que vai ser muito explorado no Jornal Nacional, que é a questão da renda básica, a renda mínima Eduardo Suplicy, né, que ele está investindo nesse leque. Então, os três são os três que eu acompanho mais de perto, né? Eu não cheguei a ver o da Simone, mas os três muito permeados de questões simbólicas. E já na primeira semana já foi possível a gente perceber o tamanho das campanhas. Por exemplo, Bolsonaro, não é só pesquisa, gente. Bolsonaro e Lula, com 2 campanhas robustas, estruturadas, capilarizadas, nacionais, e o ex-ministro Ciro Gomes com isolamento, né, com poucos aliados, com uma campanha com uma série de dificuldades. É importante que vocês saibam que o canal tem lives semanais, e aqui também já teve o Eduardo Suplicy também sendo entrevistado, que falou sobre a renda básica, né, falou desse importante projeto dele. Professor Clésio, contigo. Olha, eu vejo né, assim, no plano nacional, pelo que ocorreu até agora, que a tendência é a gente ter essa estagnação. Eu acho que a pesquisa tem mostrado aí a consolidação dos eleitores do Lula e a consolidação também dos eleitores do Bolsonaro. São votos, intenção de voto consolidados, então parece que isso deve ir mesmo até o final. Do Bolsonaro, pelo que a gente viu nessa semana e na entrevista, não vem nada de novo, né? Ou seja, aquela coisa da lacração, de enfrentar um jornalista da Globo e soltar aquelas coisas, né? Aquelas suas formas, suas falas arrogantes, isso não agrega mais coisa nenhuma. Né? Isso é um momento, já passou, né? Agora o que vale é supermercado,
o que vale a bomba da gasolina, o que vale pagar o aluguel, né? O que está valendo mesmo é o custo de vida altíssimo. Quer dizer, isso é que vale, né? Então, aqueles que ainda estão aí, até por uma questão de fé, né? Que é fé mesmo, né? A política move paixões fortíssimas, né? Então, esses aí estão grudados mesmo e não vão sair, né? Eu acredito que as pesquisas devem reeditar aí o que a gente vem tendo já há 3 meses, né? Desde julho. Deve chegar ao final mesmo com esse perfil aí. Eu queria agradecer a todos que estão aí também pela TVT assistindo, como o João Cardoso e outros mais. Comentem aí de onde vocês nos assistem, né? Venham se inscrever aqui na TV W12. Quem puder, doe. Aqui em cima está sendo construído o futuro estúdio da TV. Vou precisar comprar mesa de som, microfones, cadeiras e mesas para fazer essa live futuramente presencial. Então, a gente precisa de vocês. Tornem-se membro, doem, ajudem o canal e, principalmente, assistam toda terça-feira essa live, né? E ajudem a compartilhar. Professora Adriana, sobre as eleições no Ceará, como a senhora viu a primeira semana da campanha? Ouvi dizer que o Ciro está meio dizendo que foi esfaqueado pelas costas aí. O que você acha dessa campanha? Aí, foi traído o Ciro Gomes? As coligações estaduais? Eu fiquei pensando nesse programa de hoje, para lançar também para a TV Habilidoso, uma ideia de fazer um programa aqui explicando para a população como é que funciona a organização partidária, nacionalmente e estadualmente. Porque o que a gente tem visto? Eu vou fazer uma análise técnica, né? Independente, vou deixar para Clésio e Cleiton falarem dos candidatos. Uma análise técnica dos pedidos de registro de candidatura que aconteceram no Ceará. Gente, está um caos. Está um caos. Nós tivemos dissidências partidárias que ainda não se resolveram. Nós tivemos renúncias que ainda não se resolveram. Nós tivemos mais de 3, 4 indicações de candidatas que passaram um dia, 2 candidatas mulheres, que aí, nesse caso, eu volto a afirmar, mulheres que são instrumentalizadas pelos partidos políticos, independente da briga. Mas, assim, procedimental, para a organização partidária, nós tivemos dissidências, renúncias, substituições, ausência de entrega de documentos importantes. Isso tudo, o que é que isso significa? Falta de organização partidária, fragilidade nos diretórios, nos órgãos, sejam eles provisórios ou definitivos. Sabe, a política ela tem que ser vivida com mais qualidade. E a gente não consegue ver isso na instituição mais importante, que é o partido político. Eu acredito demais na capacidade que os partidos têm de influenciarem no regime democrático, mas eles têm que se organizar. Salvo algumas exceções, o que a gente está presenciando hoje nesse momento inicial de registro de candidatura é uma completa desorganização. Interna, inclusive, interna. Certo. Vamos passar a palavra agora para o professor Cleiton, professor Clésio, que a gente está nos minutos finais. 1 minuto para cada um aí. Bem, eu destacaria 2 pontos da primeira semana da eleição no Ceará. O primeiro deles é a centralidade de Fortaleza. Fortaleza foi central nas primeiras semanas. Os 3 principais candidatos priorizaram ações em Fortaleza. Isso não é aleatório, isso acontece porque, primeiro, os 3 têm base eleitoral, né, partem de Fortaleza e querem reforçar o seu terreno antes de buscar votos no interior, né? É uma eleição interessante porque, geralmente, os candidatos eles vêm do interior para Fortaleza. A gente está tendo agora uma eleição que inicia em Fortaleza para o interior. Talvez nas próximas semanas a gente tenha ações mais no interior. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a troca de acusações de farpas entre o candidato ao Senado, Camilo Santana, e o candidato ao governo, Roberto Cláudio. Há uma busca, aí já é uma indicação dessa disputa que a gente está vendo, que seria uma disputa de um desses nomes para um eventual segundo turno. Professor Clésio?
Olha, eu tenho né, eu percebido aí muito a presença do Camilo. Eu acho que começou bem marcante, né, e eu acho que deve ser fundamental, né? Principalmente para esse levar o Elmano para o interior. Então, a presença do Elmano no interior vai se dar muito, e foi o que se percebeu essa semana, uma grande articulação, tá, do Camilo com o prefeito do interior. Eu acredito que isso logo deve dar resultados, né? O Elmano já chega, na última pesquisa, basicamente com 2 semanas de lançamento de candidatura, já chegou em terceiro, colando no Roberto Cláudio, né? Enquanto o Wagner vem aí já há 8, 10 anos se projetando, tem um capital político grande, dada essa trajetória. O Roberto Cláudio, desde que se elegeu prefeito, é candidato a governador, desde o seu primeiro mandato. Então, ele se propondo a isso, e o Elmano já chegou colando, né? Colando. Quer dizer, essa presença do Camilo no interior, arrastando o Elmano, poderá trazer surpresas extremamente positivas para o PT. E salientando uma coisa interessante, o movimento das mulheres na esquerda está extremamente interessante. Eu acho que poderá trazer surpresa para a gente. Obrigado, professor. Agora, gente, a gente queria agradecer vocês, né? Vamos agora para o momento final, que é o ping-pong, né? Agradecer, comentem, curtam aí à vontade, compartilhem, não deixem esse programa parar. E terça-feira, às 7 horas, a gente está de volta. Professor Clésio, uma esperança? Uma esperança que a ação agora do Alexandre de Moraes com relação aos empresários que estavam propondo um golpe, que seja extremamente pedagógico, que as pessoas entendam que a gente vive no Estado Democrático de Direito. Professor Adriano, uma verdade inconveniente? Uma verdade inconveniente. Fake news. Como? Não ouvi. Fake news. Professor Cleiton, está com som aí, professor Cleiton. Pronto? Ok? Então, Ok. Uma mentira evidente. A participação do presidente Bolsonaro no JN. Então ok, gente. Vocês comentem à vontade aí, divulguem à vontade, e a gente quer ouvir a opinião de vocês. Terça-feira a gente está de volta com esse programa, e quinta-feira aqui na TV W12, no YouTube, inscreva-se, siga, doe, vire membro, tem o programa do Setorial de Saúde, tratando sobre a saúde pública do nosso Brasil. Uma boa noite e até a próxima terça-feira. Política sem censura. Uma segunda opinião.